Vamos lá, galera, vamos falar agora sobre as tecnologias de acesso à internet. Bom, a primeira tecnologia de acesso é a tecnologia de acesso dial-up, que é o famoso acesso discado. Já foi mais fácil falar dessa tecnologia, né, gente? Foi mais fácil? Sim. Hoje, há muitos que nasceram esse século e que não imaginam sequer o porquê que a gente fala discado. A maioria provavelmente nunca viu um aparelho de telefone com disco. Como é que é? Aparelho de telefone discado. Pessoal, na década de 80, década de 90, os telefones tinham esse disco, né? A gente tinha que empurrar com o dedo para poder fazer a ligação. Esse telefone efetuava ligações discadas. E a internet da década de 90, quando ela chega ao Brasil, ela utiliza o telefone fixo. Até porque naquela época não havia telefone celular. Então, a internet ela utilizava o telefone fixo. Só para tentar situar vocês, o telefone fixo na década de 90 era um bem. Custava muitas vezes o preço de um carro. Era declarado imposto de renda, havia quem alugasse telefone. O telefone era caro, era um privilégio para classe média alta. As ligações telefônicas eram caras. As pessoas evitavam ligar para outras pessoas para economizar. Então, percebam que num intervalo de tempo relativamente pequeno, a gente teve um avanço nas telecomunicações muito grande, uma popularização do telefone, uma redução de custos muito significativa e um aumento na tecnologia absurdo, né? A maneira de fazer as coisas mudou muito rapidamente. Mas a gente precisa conhecer o acesso discado, que, obviamente, implicava em um computador com a linha telefônica e um modem. O modem era um aparelho que fazia a conversão dos sinais. Como assim? A voz, ela é analógica. E o computador trabalha com sinais digitais. Então, o computador tem uma linguagem binária. E o telefone, nesse exemplozinho aqui, eu tenho poste, o telefone permitia o quê? O tráfego de sinais analógicos, que era a representação da voz, por exemplo. Então, havia necessidade de ter um equipamento para fazer a modulação. O que é a modulação? É a conversão do sinal digital em analógico. E quando chegava na outra ponta, o computador do destinatário daquela mensagem, seja um outro cliente ou um servidor, precisava ter um outro modem para fazer a demodulação, que seria para converter novamente em sinais o quê? Digitais. Então, outra questão que pode cair na prova é justamente uma questão perguntando o conceito de modem. Modem é uma palavra que surge da contração de modulador e demodulador. O modem faz o quê? Codifica e decodifica. Na modulação, converte sinais digitais em analógicos e na demodulação, o contrário. Tá. No acesso discado, a gente tinha o computador, o modem, uma linha telefônica, e a velocidade desse acesso discado, gente, pasmem, era de 4.800 bits por segundo. Isso significa 4,8 kilobits por segundo. É muito pouco. Até o máximo que o acesso discado ofereceu, eu vivi isso, foi 56 kilobits. Quilo, não são megabits não, são kilobits. Era o máximo do acesso discado. Nessa época, não tinha como pensar em transmissão de vídeo na internet. O computador, ele muitas vezes ainda tinha monitor de uma única cor, monocromático. As páginas eram muito textuais.
não havia tanta imagem, até porque a banda era uma banda estreita. Para que eu estou estudando isso? Para a prova, você tem que saber que o acesso discado ele é uma porcaria. É isso. O acesso discado ele é banda estreita. Então, se cair uma questão hoje, hoje, cobrando o acesso discado, falando que ele é banda larga, você tem que saber que isso é errado. E muitos vão ficar na dúvida porque desconhecem a tecnologia. Legal. Então, do ADSL em diante, a gente passou a ter banda larga. Banda larga. Essa já é uma classificação importante. Da EUAP era banda estreita, do ADSL em diante, banda larga. O que era o ADSL? Gente, quem oferecia acesso à internet era o telefone. O telefone era mantido pelas empresas de telefonia fixa. E o ADSL foi a tecnologia que essas empresas de telefonia fixa passaram a usar para oferecer banda larga. Então, para ter ADSL, o sujeito tinha que ter um telefone fixo. Isso já é uma restrição. Nem todo mundo tinha telefone, nem todo mundo podia ter banda larga, né? A característica do ADSL é implicar em um telefone fixo. Vai ter que ter um modem ADSL, vai ter que ter um modem específico. Mas qual é a vantagem do ADSL? Você passa a ter um valor fixo para um acesso banda larga. No acesso discado, as pessoas evitavam de usar a internet para não gastar dinheiro. No acesso discado, se usava a internet de madrugada. Que droga! Porque era mais barato. No ADSL, você acaba com essa questão do horário, passa a ter um valor fixo e taxas aí na ordem de megabits por segundo. A sigla ADSL representa linha de assinante digital assimétrica. Isso cai na prova? Por isso que eu estou comentando, né? ADSL, linha de assinante digital. Essa sigla representa o DSL. O que seria o A? O A é assimétrica. E o que tem a ver a assimetria? As taxas de download são sempre maiores que as de upload. Isso meio que perdura na rede, né? É muito comum quando você contrata uma internet, se você fizer um teste, você vai perceber que o download tende a ser mais rápido que o upload. Por quê? Até por uma questão comercial. O que as pessoas mais fazem na internet? A maioria vai fazer mais download do que upload. Então, para uma melhor utilização da banda, as empresas oferecem serviços assimétricos. A maioria faz download do que upload? Salvo se você for um youtuber, se você for um professor, mas se você é um aluno assistindo filme, você está o tempo inteiro fazendo o quê? Download. Então, imaginem que a banda é de 100 megabits. Aqui eu tenho 100 megabits. No serviço assimétrico, se ele fosse simétrico, seria 50-50. No assimétrico, vão fazer o quê? Bota 80 para download e 20 para upload. Bota 90 para download e 10 para upload. Aí a gente começa a ter a assimetria. Entendi. A maior parte dos serviços hoje ainda são assimétricos, mas o ADSL trazia isso no nome. Então você não pode ter dúvida. No ADSL, sempre é uma característica da tecnologia. O download vai ser maior que o upload. Agora, quando a banda larga começou a ganhar mercado, outras empresas passaram a querer competir nesse segmento. E a gente, na própria Anatel, né, que regula as telecomunicações no Brasil, ela admitiu que outras empresas e até mesmo outros setores
pudessem oferecer serviços de internet. No caso da HFC, é uma tecnologia voltada, utilizada pelas empresas de TV a cabo. As empresas de TV a cabo, como por exemplo a NET, eu acredito que a NET é uma das mais populares aqui no país, a NET cabeou as ruas. Aqui no Rio de Janeiro passou cabos pelos postes em alguns locais, né, subterrâneo, e montou a sua rede. Na rua, eles utilizam a fibra ótica. Mas para puxar para dentro de casa, eles puxam com um cabo de antena. Esse cabo de antena é um cabo chamado cabo coaxial. Então, a tecnologia HFC, ela tem um hibridismo de fibra com cabo de antena, que é o cabo coaxial. E aqui, comercialmente, a gente tem o Virtua, era o Net Virtua. Havia muita propaganda na televisão, né, do Net Virtua. A HFC, então, é uma tecnologia o quê? Concorrente do ADSL. A ADSL era a banda larga oferecida pelas empresas de telefonia fixa e a HFC era a banda larga oferecida pelas empresas de TV a cabo. É isso que você tem que levar para a prova. Agora, durante muito tempo a gente teve essas duas tecnologias, mas muito tempo mesmo, né? A gente passou aí décadas usando a ADSL e a HFC. Uma década. Hoje em dia, as empresas já oferecem fibra direto para a residência da pessoa. Aí a tecnologia é chamada de FTTH, ok? A fibra vai até a residência da pessoa. Esse Hzinho aqui é de home. Então, FTTH é a tecnologia atual de acesso à internet em grande parte do país. Legal. A fibra vai direto para a residência da pessoa. É uma boa... Hoje é uma tecnologia que oferece altas taxas de transmissão, uma boa qualidade. E o que as outras têm como característica? PLC. PLC é uma tecnologia que utiliza a rede de energia elétrica. Lembrando, todas continuam com seus respectivos modems. Existe modem dial-up, modem ADSL, modem HFC. A gente vai ter um equipamento para ligar a fibra. A gente vai continuar tendo a necessidade de algum equipamento. Só que hoje os equipamentos eles são muito integrados. Então, é muito comum que o equipamento seja um modem, um roteador, tudo em um só. Entendi. No passado, as coisas eram mais segregadas. A ideia hoje é que seja tudo compacto e agregado. Então, é possível que você veja ou não o modem como modem, ou você veja ele como modem e roteador. Bom, agora, voltando para a definição do PLC, é um serviço oferecido pelas empresas de energia elétrica. Galera, para um negócio ter investimento, antes se contrata, normalmente, as grandes empresas vão contratar consultores que vão estudar a viabilidade técnica daquele negócio. E o que acontece? Quando a gente tem um segmento que já tem muita concorrência, às vezes aqueles investimentos são inviabilizados. Né? Quem estuda administração, aprende lá em planejamento estratégico, faz uma análise BCG, por exemplo, e estou sendo simplista, né? E verifica a viabilidade de um negócio ou não. No caso, as empresas de energia elétrica elas poderiam oferecer internet no Brasil. A ANEEL, a Anatel regularizaram e tal, beleza. Mas isso não aconteceu, por quê? Por falta de investimento, por falta de interesse, né, em viabilizar esse tipo de acesso.
Caso a internet PLC fosse adotada, o equipamento ligado na tomada poderia ter acesso à internet. A ideia é essa. Entendi. Então, utiliza a infraestrutura, os cabos de energia elétrica para transmissão de dados. Legal. E as demais? As demais têm uma característica de serem tecnologias o quê? Sem fio. Aí a gente tem a transmissão via rádio, via satélite e a telefonia móvel. A transmissão via rádio, ela foi bastante popular em bairros durante um período da década passada, por exemplo. Em locais onde ainda era difícil o ADSL. O ADSL ele teve um período de uma demanda muito grande. Então, a escassez favoreceu a entrada de provedores oferecendo acesso via rádio. Principalmente em regiões do interior. O acesso via rádio também é bastante usado em locais que não tem o quê? Infraestrutura. Não tem cabo, então vamos oferecer via rádio. Agora, qual a diferença do acesso via rádio para o acesso via satélite? Lógico que a diferença é enorme, né? O satélite tem satélite, meu filho. Via rádio é só via antena. Mas a diferença está no alcance. Existem locais que não têm cobertura nem de rádio. Então, por exemplo, um navio. O navio está em águas internacionais. Como é que ele vai se conectar em alguma base, alguma antena? Aí só o acesso via satélite. Vocês em filmes, inclusive, já devem ter observado que celulares via satélite, eles são diferentes, tem um antenão. Então, a internet via satélite tem como vantagem você conseguir acessar de qualquer lugar, vamos colocar, na Amazônia, no deserto, você vai conseguir conexão via satélite. Em contrapartida, é caro. Legal. É bem caro. E a telefonia móvel, essa se popularizou bastante. Hoje a gente tem o 3G, o 4G, o 5G, oferecendo banda larga pela internet. Pelo aparelho celular, pela telefonia móvel. Ok? Aí as mesmas operadoras que oferecem o acesso à linha telefônica móvel oferecem essas gerações de acesso à internet. 3G, terceira geração, 3G, 4G, 5G, são gerações de telefonia móvel. Beleza? Passamos pelas tecnologias. Agora, o que a gente tem que fazer? Questões. Vamos ver como o assunto pode ser cobrado na prova. Esse é meu propósito principal, né? É treinar você para passar na prova. De fato. Treinar é uma palavra que eu até, de certo modo, repudio, né? Porque treinar é preferível educar, ensinar. Isso é muito bonito, mas para concurso público, o importante é passar na prova. Então, vamos voltar para as questões? Vamos. Para acessar a internet, é necessário ligar o computador em um equipamento que será conectado aos cabos de telefonia ou fibra ótica pelos quais chega o sinal de internet. Para acessar a internet, é necessário ligar o computador em um equipamento que será conectado aos cabos lá do provedor, né? O cabo de telefonia, fibra ótica. Qual é esse equipamento? É um modem. Gabarito, gente. Letra A de alfa. Modem. Legal. Existe o conceito de switch, que é um comutador. Existe o conceito de hub, que é um concentrador. Existe o conceito de bridge, que é a ponte. Existe o conceito de access point, que é usado em rede sem fio. Todos esses têm em comum o fato de serem dispositivos intermediários. Todos são usados em redes, mas
Qual é aquele para ligar o computador ao meio físico de transmissão da internet? É o modem. Ok? Modem. Letra A. Vamos para a próxima. O meio de acesso no qual o usuário utiliza o modem em uma linha telefônica. Gente, essa questão caindo hoje, ela fica difícil. Não fica difícil porque é difícil, fica difícil porque as pessoas não sabem mais o que é. Certamente tem gente desse século que nunca ouviu falar em acesso da WAP. Então, se utiliza um modem e uma linha telefônica fixa, o acesso é o quê? Acesso discado. Ok? Lembrando que o cabo coaxial é comumente aquele cabo de TV a cabo, aquele cabo de antena, aquele cabo que tem um fio de cobre no meio coberto por uma malha metálica. Wi-Fi é rede sem fio, satélite, vantagem é a cobertura, né? E rádio, vantagem é o quê? Oferecer o acesso em locais que não tem infraestrutura. Bom, gabarito letra A. Vamos para a próxima. Assim como a internet, a dial-up é considerada como uma rede de computadores. A única diferença é que a dial-up é uma rede pequena, com pouca abrangência, e por isso extremamente rápida. Horroroso. Percebam que não é uma questão tão antiga. E traz o assunto como errado, né? Dial-up é um acesso discado à rede mundial, que é uma porcaria. Extremamente lento. Então, errada a questão. Vamos para a Prefeitura de Niterói? Quando se fala de conexões com a internet, o que é banda larga? Banda larga é uma rede rápida. É uma rede que vai ter a ordem de megabits por segundo, a ordem de gigabits por segundo. Então, dial-up era uma porcaria, é a banda estreita. Todas as outras tecnologias visam o quê? Ofertar banda larga. E a banda larga se refere diretamente com a velocidade. Então, banda larga vai designar dispositivos usados na conexão, tais como aparelho celular, computador ou tablet? Não. Qualidade da conexão medida pelo percentual de tempo que ela fica inativa? Não é esse. Não é medida pelo percentual de tempo. É medida por bits por segundo. A banda é medida por bits por segundo. Tipos de conexões físicas, tais como cabeado, Wi-Fi ou fibra ótica? Não. Quantidade de bits que podem trafegar pela conexão numa determinada unidade de tempo. Bits por segundo. Quantidade de bits em uma determinada unidade de tempo. Qual é o padrão? Bits por segundo. Segundo é o tempo. Então, gabarito letra D. Ok? Bits por segundo. Letra E, a conexão de dados apenas não incluindo voz. Errado. Inclusive, hoje, pela internet, a gente tem o tráfego de voz, que é a tecnologia VoIP, né? Usada no Skype da vida. Ok. Gabarito letra D. Vamos para a próxima. Questão do Ministério Público. O termo banda é bastante empregado quando se fala do uso e do acesso à internet. O conceito assim expresso está diretamente associado, essa é mais difícil, da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver. Banda é memória? Não. É porte dos computadores? Pequeno, grande? Não. É sistema operacional? Não. Banda é a velocidade ou é o volume? E aí? O que você marcaria na prova? Fala para mim. B ou E? B ou E? B ou E? Bora, fala sozinho, mas fala comigo. B ou E? B ou E? Banda é velocidade ou volume? Banda é velocidade, gente. Volume tem a ver com quantidade. Banda tem a ver com tempo. Eu tenho bits por tempo. Isso traz o quê? Velocidade. Cuidado, né? Essa questão, muitos confundiram velocidade com volume. Quando eu falo, por exemplo, se eu falar para vocês, andei 50 quilômetros, tu vai ficar olhando para mim assim, como quem diz, porra, andou pra caramba. Mas se eu falei que andei 50 quilômetros, você não faz ideia da velocidade que eu estava. Você só sabe da distância. Toda vez que eu falar de velocidade, eu tenho que falar o quê? Ah, eu fui a 50 km por hora. A 50 km
por dia. Aí você consegue mensurar a velocidade. A velocidade ela tem o tempo para determinar. E o volume não. O volume não, a distância não, a quantidade não. Então o gabarito aqui é letra B. Entendi. Vamos para a próxima. Próxima. Vamos ver questões sobre o ADSL. Legal. A tecnologia ADSL é utilizada para sistemas de acesso por meio de banda larga. Todas as demais são banda larga. E geralmente é oferecido por empresas de telefonia fixa. Certa questão. Professor, mas não é sempre oferecido pela empresa de telefonia fixa? É. Por isso que geralmente está certo. Não entendi. O examinador, ele coloca geralmente, muitas vezes com medo de algum tipo de recurso, tendo em vista que a gente tem mais de 5.500 municípios no país. E aí, ele, milindrado, coloca uma palavra como geralmente. Mas é fato, né, que o ADSL é oferecido por empresa de telefonia fixa. Logo, essa questão está certa. Vamos para a próxima. As empresas de TV por assinatura e cabo, as empresas de TV por assinatura a cabo, oferecem a opção de conexão à internet por meio de redes locais com tecnologia DSL. Olha a mistureba que ele fez aí. Empresas de TV por assinatura a cabo utilizam uma tecnologia chamada HFC. Logo, oferecem acesso à internet por meio de redes locais? Não. Com tecnologia DSL? Não. A DSL é o quê? Telefonia fixa. O que permite o acesso e o uso de serviços concorrentes disponíveis para essa tecnologia. Então, essa questão está errada. Vamos para a próxima. A tecnologia PLC. Essa tecnologia PLC é aquela tecnologia da rede elétrica. Aí a empresa que te fornece energia elétrica vai poder te oferecer internet. Possibilita a transmissão de dados através das redes de energia elétrica. Legal. Utilizando-se uma faixa de frequência diferente da normalmente utilizada na rede elétrica para a distribuição de energia. Certa questão. Então, essa questão mostra como o CESP já cobrou essa tecnologia e como pode cair na prova. Legal. E esse papo das frequências é importante você entender, né? Por exemplo, na tecnologia ADSL, eu preciso ter um telefone fixo. Aí eu vou ter o quê? Uma frequência para voz e uma frequência para dados. A ideia dessas tecnologias de acesso que oferecem a internet, né, por meio da convergência com algum outro serviço, é que você tenha frequências diferentes para esses serviços diferentes. Na DSL, serviço de voz tem uma frequência, serviço de dados tem uma frequência. No PLC, energia elétrica vai ter uma faixa de frequência diferente da disponível para tráfego de dados. Legal. Vamos para a próxima. Tipo de conexão à internet que usa 3G ou 4G. E sua transmissão se dá através de micro-ondas. Trata-se de... Gente, 3G e 4G é telefonia celular. Onde a gente vai ter o quê? As estações de telefonia celular, que são as células, né? Por isso originam esse nome. Cobrindo bairros, cobrindo regiões. Legal. Gabarito letra A. Ok? Satélite. FTTH é o quê? É a fibra ligada até a nossa casa. E PLC são tecnologias concorrentes. Legal. E agora uma questão da Prefeitura de Caxias, um município aqui do estado do Rio de Janeiro. A internet pode ser considerada uma rede de várias redes, por serem interligadas por vários roteadores
é o conceito de uma rede comutada, que fazem com que computadores em qualquer parte do mundo sejam conectados à grande rede. Várias formas de conexão à internet são possíveis. Analise-as. Item 1. Por linha telefônica de escada, é também chamado de ADSL. Errado. Se a linha telefônica é de escada, é chamado de dial-up. O item 1 está falso. E o dial-up não é estável. Quem viveu na década de 80 sofria, porque no meio do download, se a ligação caísse, tinha que começar tudo de novo. Então, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, eu já eliminei a letra A letra B, ficando entre a C e a D. E se a C e a D são verdadeiras, ou uma das duas é verdadeira, obviamente, o item 4 é verdadeiro. Certo? O item 4 eu já sei que é verdadeiro. Tem que aprender a fazer prova, né? Às vezes eu não sei a questão toda, mas eu consigo trabalhar a exclusão. Isso é muito importante. Então, o item 1 é falso, o item 4 é verdadeiro. 2. A banda larga é amplamente utilizada em diversas localidades em que a empresa telefônica exerce papel de provedor. Nesse caso, quando a empresa telefônica oferece banda larga, o serviço é ADSL, não é PLC. PLC é para energia elétrica. Ok? Então, olha aí. Se o item 2 está errado, o gabarito aí é o quê, gente? Letra D de delta. Já matei a questão. Os itens 3 e 4 têm que estar verdadeiros. Item 3. Por conexão de dados utilizados nos smartphones, conhecidas por GPRS e EDGE. O que eram essas tecnologias? GPRS é uma tecnologia chamada 2,5G. EDGE é a tecnologia chamada 2,75G. Quando a gente pensa na telefonia móvel, a primeira geração era uma geração de telefones celulares analógicos. Esses telefones celulares analógicos só permitiam o tráfego de voz. Era uma tecnologia chamada AMPs. A segunda geração da telefonia móvel trouxe já uma transmissão digital e no Brasil a gente adotou uma tecnologia chamada GSM. GSM é uma tecnologia europeia. Essa tecnologia GSM já permitia o envio de mensagens de texto, SMS. Legal. Tecnologia que durante muito tempo foi usada por máquinas de cartão de crédito. Quando o motoqueiro vai passar o cartão lá na tua porta, muitas vezes a maquininha utiliza esse 2,5, que é o GPRS. Característica, é banda estreita. Banda estreita. Aqui, pessoal, eu estou tentando me lembrar do StarTAC. Vamos mudar de assunto. Era um aparelho. Aí veio o 3G, né, com uma tecnologia chamada UMTS, oferecendo banda larga. O 4G, eu vou tirar esse primeiro aqui, né? A gente pode chamar de 1G, 2G, 3G. O 4G com uma tecnologia chamada LTE. E agora a gente já tem 4,5G, 5G, né? São tecnologias que vão aumentar o quê? A banda larga. Vão aumentando a taxa de transmissão. Ok? Vamos voltar? Vamos. Gabarito da questão, itens 3 e 4. O item 3 refere-se a 2,5G e 2,75G. Item 4. Via satélite é uma alternativa para localidades que não possuem outro tipo de acesso. Estou no meio do mato. Não tem cabo. Não tem opção. Satélite é uma alternativa. Um sistema é caro. É bom? É, mas o sistema é caro. E por que ele é instável? Porque ele é sujeito a intempéries, né? Interferências climáticas vão poder influenciar na transmissão através do ar, seja via rádio, seja via satélite. Então, o item 4 é verdadeiro. O seu problema é instabilidade, porque é sujeito a intempéries.
quem tinha, né? Antigamente a gente tinha muita TV por assinatura via satélite. E muitas vezes essas TVs paravam de funcionar quando chovia. Intempéries. Legal. São justamente os problemas climáticos. Então, é isso, galera. Vamos só fechar aí vendo um repetidor PLC. O que é isso? Essa tecnologia PLC, ela não vingou quando a gente pensa aí nas empresas de energia elétrica, né? A gente percebe, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Light, a Ampla, a Enel. Essas empresas que oferecem energia elétrica não oferecem internet. Parece que em alguns municípios espalhados aí no Paraná e tal, chegaram a tentar implementar e tudo, mas eu não tenho ciência de ter ido à frente. Mas teve uma situação aqui em casa onde o PLC foi interessante. Quando? Bom, eu me recordo, a minha filha bate até um saudosismo quando eu vejo essa foto dela criança. Minha filha, eu precisava que ela fosse dormir no quarto dela. Até os 8 anos ela dormia conosco. E é triste, né? Eu queria muito que ela fosse dormir no quarto dela. O quarto dela era bonitinho e tudo. Quando ela foi ficando maiorzinha, lá com seus 8 anos, ela, esperta, começou a barganhar. Papai, você quer que eu vá dormir no meu quarto? Eu falei, queria. E ela falava, então tem que ter Netflix lá. Bota uma televisão lá para mim que eu vou. E aí, pô, mais que muito rapidamente eu coloquei a televisão lá, só que ela não gostou. Por quê? Porque o Wi-Fi no quarto dela não tinha estabilidade, né? Ficava falhando e, consequentemente, o que acontecia? Netflix ficava lento, ela reclamava. Qual era a melhor solução? Puxar um cabo. Mas com a mulher que eu tenho dentro de casa, eu não ia conseguir passar um cabo nunca pelo meio da casa. A minha esposa não admitia aquele cabo, canaleta, nada disso. Eu teria que fazer uma obra, passar por dentro do conduíte, alguma coisa assim, o que ia me gerar um custo muito grande. E aí eu comecei a pensar em alternativas. E a alternativa mais viável que eu encontrei foi utilizar a própria instalação elétrica. E aí eu comprei um equipamentozinho desse repetidor para estender o sinal de internet pela rede elétrica, de modo que eu pudesse conectar a partir daí um cabo na televisão e assim oferecer o acesso com o Netflix. Eu estou querendo colocar para vocês que a tecnologia PLC ela pode ser usada também dentro de um ambiente de uma rede local para oferecer o acesso através da tomada da rede elétrica, ok? Bom, essa história já teve mais detalhes. Eu estou sendo um tanto breve. Hoje, pessoal, eu tenho certeza que alguém vai chegar e vai me perguntar, professor, você acha que vale a pena comprar um repetidor PLC então na minha casa? Não, hoje em dia, gente, a moda são as redes mesh. As redes mesh, essas redes mesh Wi-Fi, são redes malha, onde você vai espalhando esse equipamento pelos andares da sua casa, pelos cômodos da sua casa, e eles vão permitindo uma triangulação, vão definindo rota, né, para que a rede fique rápida. É uma tecnologia bastante atual, bastante indicada aí, que estende o Wi-Fi por casas maiores, né, por andares, empresas. É uma tecnologia bem adequada, bem indicada atualmente, ok? Rede mesh é a mesma coisa que rede malha, só que essas redes mesh são mesh Wi-Fi, ok? Bom, vamos para a Prefeitura de São Luís. Achei que já estava acabando. Vamos embora. A humanidade vem passando por um processo de revolução tecnológica sem precedentes em sua história, cujo maior exemplo é o advento da internet. A respeito da internet e dos aspectos a ela relacionados, assinale a opção correta. Gente, olha a viagem dessa questão do CESP.
As informações pessoais disponibilizadas na internet são de domínio privado. Se você colocou na internet, são de domínio público. E seu acesso por aplicativos é proibido? Não. Se você colocou uma foto tua numa rede social, você vai considerar essa foto como privada? Não. Então a letra A está fora. Letra B. A internet, embora tenha impactado as relações sociais, mudou muito mesmo, né? Hoje a gente não compra mais as coisas em lojas físicas, a gente muitas vezes procura na internet e usa o comércio eletrônico. Há quem namore pelo Tinder da vida, né? Há quem vai procurar emprego no LinkedIn. As relações sociais, elas mudaram completamente. Manteve inalteradas as formas de consumo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A internet criou o quê? As relações de consumo de empresas com consumidores, né? B2C, e por aí vai. Tem uma série de variantes aí de relações de consumo que não é o objeto da aula. Vamos para a letra C. A utilidade da internet, a pesquisa é restrita. Como é que eu vou falar isso, gente? Está errado. A utilidade da internet, a pesquisa é restrita? Não. Por causa da quantidade de informações falsas disponibilizadas na rede? A utilidade da internet, a pesquisa é restrita? Não. A letra C está fora. Letra D. Com a internet, uma nova modalidade de contravenção surgiu, o cybercrime, que se manifesta nas ações do hacker. Esse é o gabarito da questão. Por que a letra E está errada? A internet é acessível às diferentes classes sociais dos mais diversos países. Galera, a letra E deixou muita gente na dúvida. E a letra E justifica eu ter colocado essa questão na aula de tecnologia de acesso. Vocês têm que saber que nas grandes capitais é fato que o acesso à internet se popularizou, mas no interior a gente ainda tem municípios que não têm sequer saneamento básico, quiçá a internet. E em continente africano a gente tem países que não têm internet, gente. Então é necessário ter essa noção de que há realidades diferentes demais. Nós temos Brasis diferentes, quiçá em relação ao mundo. Então, saibam que o continente africano é o que tem menor investimento em relação à internet. Então, é o continente que tem a maior quantidade de países ainda sem conectividade e que, obviamente, principalmente na região norte do Brasil, a gente ainda tem municípios sem internet. Bom, por isso, a letra E é mentirosa. Legal. Com isso, a gente vai fechando mais uma aula de conceitos e tecnologias de internet. Um grande abraço, fiquem com Deus. Vamos que vamos.